TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e hoje é dia de falar da Japan Action Club, a JAC, tão conhecida aí, tão falada e bem importante na vida dos tokufãs brasileiros e mais do que a galera imagina. Certo, Dani Tsurugi? Certo, gente, eu sou Dani Tsurugi e vamos falar de luta, vamos falar de ação, pra quem gosta de porrada. Então conta quem está conosco, porque isso você sabe. Não, disso eu sei. Bem, ele que ressuscitou a rádio Tokusatsu, né, Patox, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito feliz aí pelo convite e simplesmente dizer que o Tokusatsu existe da forma que nós gostamos hoje por causa da Japan Action Club. Ele que é cantor, tradutor, apresentador, professor e nosso amor. Seja bem-vindo, Ricardo Cruz, mais uma vez. Adoro muito as suas apresentações, Dani, muito obrigado. Eu gostaria de reiterar que eu sempre gosto muito das apresentações que o Dani faz quando eu participo aqui do cast. Muito obrigado, Dani, pelas suas palavras. E muito obrigado pelo convite. Tá um frio desgraçado em São Paulo e acho que não tem programa melhor pra fazer nesse frio do que ficar na cama embaixo do edredom igual eu tô agora falando de Japan Action Club. Muito obrigado. Ela é a nossa irmã mais nova, a primeira dama do TokuCast, né? E ela talvez também participaria da JAP, né, Beth? Seja bem-vinda. Oi, gente, Beth Hash na área. Olha, participar da JAP eu acho que não, porque eu não tenho muito. Eu não sei nem dar cambalhota no chão, que dirá fazer com vacilo. Acho que não ia dar muito jeito, não. JAC Presents 孝太郎まかりとる、とにかくはちゃめちゃな、コミカルなアクションありコメディあり、なんとか口で説明しにくい映画なんですがね、この異常な世界にこれから私がご案内いたしたいと思っております。よろしく。探し当てた俺だけの天使になぜか恋人がいた。Vamos lá, gente, o Sonishiba, já fizemos um TokuCast sobre o Sonishiba. Já tinha vivido ali alguns heróis no Tokusatsu, né, os primeiros, inclusive, né, como na Nairo Kamen. Ele fez a Kriara no Shisha, né, também. Isso fora outros filmes e séries, como Key Hunter, que ele também, junto com vários que acabaram se tornando membros da JAC, também despertou interesse em futuros membros da JAC depois, né. Ele chegou em 1970 e resolveu fundou lá em Tóquio. Em abril de 1970 ele fundou a Japan Action Club e o intuito desse clube de ação japonês era o intuito de treinar e capacitar dublês de ação em alto nível e classe mundial, ou seja, ele sempre foi algo bem ambicioso ali, né, a visão do Sonishiba para o Japan Action Club, né? E eu acho que assim a gente pode começar o nosso bate-papo, porque se a gente for, né, traçar uma linha do tempo a partir de agora, ali, a partir dos anos 70, a Japan Action Club começa a participar principalmente de produções da Toei, né? Até porque o Sonishiba acabou ficando ligado à Toei por muito tempo em relação a produções aí nos anos 70, 80, né? Filmes e séries que já contamos aqui também, né? Alguns filmes bem famosos como Street Fighter, ou séries como Kagen no Gundam, que já falamos aqui também. Ele funda a JAC e aí, gente, aí começa, né? Em 1971 tem o Kamen Rider. E a Japan Action Club, ela faz parte, a gente tem muito erro a gente comete esse erro às vezes, né, como fã, de falar que a Japan faz todas as cenas de ação de todos os tokusatsu. Não, no começo dos anos 70 era meio que dividido, né, porque no caso do Kamen Rider, a JAC fazia as cenas de salto, as acrobacias, né,
as cenas de espada, de luta, era feita por uma outra empresa, né? A Ono Ken-Yukai, né? É a empresa que começou fazendo a parte de artes marciais, né? De luta mesmo, né? Era o pessoal da Ono Ken-Yukai, que também é uma empresa super importante, principalmente na cultura dos shows de parques. Eu até já fiz um vídeo sobre isso, que eu tenho um fascínio por esses shows de parque, porque isso faz parte da cultura lá no Japão, né, do Tokusatsu. Ela envolve também esses shows no Korakuen e tudo mais. Eles que praticamente começaram os shows, né? Kentaro Ono, né, que é o fundador da Ono Ken-Yukai, ele também era muito atuante nesses shows ao vivo com os heróis. E eles participavam das produções também filmadas, né, do Kamen Rider e tudo mais. O pessoal da Japan Action Club, recém-fundada, né, eles faziam isso que você falou mesmo, as cenas de trampolim, as cenas mais intensas, assim, de ação mais intensa. Que esse foi o intuito do Sonitiba, né? Ele tem declaração dele falando que ele queria fundar um grupo de dublês porque ele achava que era escasso. Não tinha. Sim. Né, o Sonitiba entrou pra Toei, né, ele fez uma audition, acho que em 58, 59, ele entrou pro casting da Toei e começou a trabalhar, né, ele fez o Shin na Nairokamen, que nem você falou, né, o Alano Shisha, Key Hunter, que foi, ele virou um idol a partir dessa série, que eu adoraria assistir. Você acha fragmentos ali? Eu também. Não sei se vocês têm aí nos cofres secretos do acervo de vocês. Ainda não. Poxa, Key Hunter é uma série que é muito importante para a carreira do Sonitiba, porque é uma coisa era tão inédito para a época, uma série de espionagem, né? Mas era tão intensa as cenas de ação, ação com lancha, pulava dali, rolava de lá, que ele virou um idol, né? Até acreditado para ele um apelido de Chiba-chan, que os japoneses começam a chamar ele de Chiba-chan a partir de 68 por causa do sucesso do Key Hunter. E ele ficava meio pé da vida que os atores não conseguiam executar as cenas mais intensas de ação, como acontecia muito já, né, nos Estados Unidos e tal. E ele falou, às vezes me pediam para fazer cenas de dublê, sendo que eu nem tava ali naquela produção como dublê. Eu tava como ator para fazer meu personagem, não é, né? Mas não, você é bom nisso, rola aí, pula dali e tal. E ele teve essa ideia, ele fundou a Japan Action Club em 1970. E aí já começou no Kamen Rider, né? Com os primeiros membros, né? Da primeira fase. Eles classificam por fases de entradas de membros, né? Então você pega a ficha dos atores, tem o Tsutomu Kitagawa é da 6ª fase. Não sei quem é da 5ª fase, né? No começo acho que era pouquíssima gente. Pouquíssimo, ó. Ele levou o Junji Yamaoka, o Ryojiro Nishimoto, o Osamu Kaneda. Inclusive o Osamu Kaneda, ele é o atual presidente da JAI, né? Dirigiu Champerson, vários riders da Raisei, Sentai, né? E aí 2 carinhas novinhos ali que a gente conhece bastante, que é o Junichi Haruta e o Kenji Oba, né? Inclusive o Junichi Haruta, ele contou no Alma, acho que não foi Beth e Dani, não lembro, que ele fez cenas de pulo como na série do Shigo, né? No Kamen Rider, mas ele já fazia cenas de pulo ali, né? Sim. Não tinha muita gente, eles precisavam pegar todo mundo que estava disponível para fazer, né? Ele conta, né, que, como fala, o schedule, né, era muito apertado, né? Precisavam fazer muita coisa, então precisavam de todo mundo ali do pequeno time que era o Jack no começo. Isso faz sentido porque a gente vê muito, que a gente vê muitos atores fazendo pontas, né, também, principalmente na década de 80, que a gente vê muitos atores conhecidos fazendo pontas. Eu não sei se isso tem a ver. Porque fica mais fácil, né? O cara tá ali sendo dublê de ação, precisa fazer um figurante e já era, né? Só relembrando que a gente falou isso no cast do Junichi Haruta, essa questão do Key Hunter, né? Foi no Key Hunter que realmente o Chiba teve esse destaque, que ele teve essa ideia de fazer essa escola de dublês, e essa galera que a gente citou aí, entre eles Osamu Kaneda, Junichi Haruta e o Kenji Oba, se eu não me engano, isso foi feito numa revista, né? E as pessoas, como esses garotos na época eram vidrados no Key Hunter, eles toparam esse novo desafio de virarem dublês, né? Ainda nessa linha do tempo que eu tava comentando com vocês, em 73, né, pelo que eu tava pesquisando, quando a Toei começa a produzir literalmente ali, né, os filmes do Sonitiba, começando com Karate Kiba.
E aí a Jack, ela, pô, é lógico, a empresa do cara, né, velho? O filme é meu, eu não vou trazer a minha empresa pra fazer a cena de ação, eu criei eles pra isso, né? Basicamente essa, eu acho que deve ter sido a lógica, né? E aí ela se torna parte indispensável ali das produções, né? Tudo que for ação ali, a Jack estava envolvida de alguma forma, principalmente nesse filme do Sonishiba, né? E aí eles começam a pegar 100% do trabalho de série a partir do Roboto Cage K. É que justamente na partir daí do Roboto Cage K que aparece nos créditos. Até então a gente não se via Japan Action Club nos créditos, né? É porque a Ono Kei-Yukai, ela fez Kamen Rider até o... Eu não sei se fez o Z-Cross, tá? Mas eu sei que ela... Todas as séries de Kamen Rider ali, né? Até o Toru Hirayama se aposentar, era eles que faziam ainda a metade do trabalho ali, né? A Jack fazia cenas de pulo, etc. Mas a partir do Roboto Cage K, a Jack pega o trabalho 100% do trabalho, né, de dublê ali. Eles começam a assumir mesmo. Isso aí. Uhum. E tanto que o primeiro e segundo episódio de Roboto Cage K, o Sonichiba tá ali. O irmão dele faz um personagem regular, né, de detetive. O irmão dele tá no Kamen Rider também, que é o FBI. Da FBI. É. Isso. Eu não me conformo até hoje que ele não foi um Kamen Rider, um herói. Era pra ele ser o Kamen Rider 3, né? Não rolou, né? O personagem se tornou um Kamen Rider aí em mangás aí, né? E tal, mas na série em si não, né, cara? Angel, só confirmando a informação, a Ono Ken-Yukai realmente... Ela fez as cenas de ação até o filme do ZX, né? Que é o Kamen Rider Zenshigoi, né? Jugo Tanjo Kamen Rider Zenshigoi, que é de 1984, e a partir daí, já no Kamen Rider Black, a Jack, inclusive com já o Jiro Okamoto, que tomou conta aí dos Kamen Riders a partir de então. Boa, aí eu não sei dizer pra vocês, eu não sei, Ricardo, também se vocês têm alguma informação, os meninos, que... Até o que eu acompanhei, né? Tudo que eu já assisti até hoje, acho que o rosto mais conhecido da Jack, que começa a figurar ali, fazendo personagens, né? De novo, isso que eu assisti, né? É a Itsuko Shihome, né? Isso, ela já tinha feito já vários filmes também lá junto lá com o Jujutsu Sonishiba. Ela estava fazendo também a irmã do Street Fighter, que é um clássico. Em algum momento a gente vai fazer um cast só dela aqui falando desses filmes. E ela tá lá no Kikaider Zero One, né? Como uma personagem, ela começa a aparecer, participa, pedindo isso. Ela faz também episódio de Jaka e tal, começa a aparecer, né? Porque até aí, só depois, de novo, eu tô tirando isso da memória também, né? Com os nomes que são mais fáceis pra mim lembrar. Só com o Kenji Oba depois, quando começa a participar de Sentai, que aí você vê os membros da Jack começando a dar as caras, né? Não só fazendo dublê e figurante, como também ganhando personagens fixos, né? Nas produções da Toei. Sim, teve uma mudança bem grande de abordagem, né? No fim dos anos 70 para os anos 80, que os membros do Jack viraram celebridades mesmo, né? O Sonichiba começou a fazer musicais, tem alguns até no YouTube, se eu não me engano, inteiros. Sim, assim, tem bastante coisa no YouTube. Né? E os membros do Jack, os jovens, né, começaram a alcançar o estrelato mesmo, né? Furaram um pouco a bolha. E tanto que foi essa época que eles começam a cantar também, né? Tem CD do Jaspion cantando, tem Jack Brothers, tem o J3, né? Eles vão, tem livro, eles lançam aqueles livros de fotos, né? Que é coisa, eles viram idol. Já que vira uma agência de idols, né? Exato. Que era o intuito original também do Sonichiba, né? Tipo, o dublê, por que o dublê, o stunt actor tem que ficar, né, preso a uma função só mecânica ali da produção, né? São atores ainda que podem ser mais capacitados, né, na cabeça dele do que até os atores normais, porque além de terem talento de interpretação e tudo mais, os caras conseguem mexer o corpo e conseguem fazer performances e tal, e era pra esse lado que ele quis levar o Japan Action Club, e teve uma fase muito próspera, né? Que é o começo dos anos 80, mas aí eu acho que eu tô pulando etapas aqui. Não, acho que não, porque tem a ver com esse período, porque o final dos anos 70 e começo dos anos 80, você já tem todos esses nomes, os mais conhecidos aqui no Brasil, né? Ricardo Kurosaki já aparecendo com participações, o Hiroshi Watari, depois com o primeiro papel dele em Charivan,
o próprio Junichi Haruta, né, o Kenji Oba. É que a gente conhece muito Tokusatsu com as séries que passaram aqui, e a gente brinca muito porque a gente fez um cast sobre Kage no Gundam, e isso porque ele é uma série, é uma produção, tem várias outras que eles apareciam, né, que a Jack fazia parte. E o principal nome, na minha opinião, assim, depois de Shonishiba, e talvez o cara mais bem sucedido, né, mais bem sucedido ex-membro da Jack é o Hiroyuki Sanada, né, porque ele tem uma ascensão grande no final dos anos 70, e ele junto com o Etsuko Shiomi, isso é uma opinião minha também, né, eles fazem parte, na minha opinião, são os mais próximos do Shonishiba, porque o Kenji Oba, o Hiroshi Watari, o Hikaru Kurosaki, o Junichi Haruta, por exemplo, os nomes conhecidos, né? Eles estão lá aparecendo, mas quem tá sempre com o Shonishiba, quem tá sempre, né? De novo, é só uma visão pessoal, né? São esses dois. E o Hiroyuki Sanada, ele quase foi Kamen Rider, e ele estrelou vários filmes, inclusive, também. Eu acredito que o Hiroyuki Sanada, cara, seja o mais bem-sucedido ator do Japan Action Club, viu? Eu acho que em termos de nível de lenda, o Sonitiba é o Sonitiba, né? Não tem como tirar isso do cara. O cara construiu isso e ele é uma coisa cult pra caramba. Mas em termos de sucesso e participações e atuar também fora da bolha e tudo mais, eu acho que o Hiroyuki Sanada até tá um passo à frente, porque a quantidade de coisas que ele faz até hoje, né, no Ocidente também, ninguém alcançou. Ele né? é cultuado no Japão e respeitadíssimo. Ele é um ator do grande escalão de Hollywood, cara, porque quando você busca um oriental, né, de preferência japonês, todo mundo busca o Hiroyuki Sanada primeiro, cara, incrível. Ou é ele ou é o Ken Watanabe, né? E é verdade, ou é o Ken Watanabe. Ô Gil, voltando no que você falou dessa questão da Etsuko Shihome e do Hiroyuki Sanada, eu acho que essa questão de, em muitas produções, a gente vê o Sonitiba com eles, é justamente a questão da popularidade. Inclusive, se a gente for observar, você não vê Hiroyuki Sanada em Tokusatsu. Você não vê Etsuko Shihome em qualquer produção de Tokusatsu depois que ela atingiu aquele estrelato. Então eles eram realmente a elite do Jack, né? O Sanada ainda teve série ainda, porque ele fez o Chukara no Message. Então, mas aí já é um filme, né? Mas aí já eu acho que já é um público diferente do Tokusatsu, entendeu? Porque aquela produção, principalmente do Message from Space que você tá falando, foi uma ideia maluca que era para ser uma superprodução japonesa, entre aspas, entendeu? Não é a mesma pegada que a gente tinha nos Tokusatsu, que já eram produções cara, mas o Chukara no Message, né? Ele é Tokusatsu, ele é enquadrado como Tokusatsu. Talvez o Patox queira dizer que o Hiroyuki Sanada não dependeu do Tokusatsu para se popularizar, talvez como os demais, né? Ele tinha uma fama fora do Tokusatsu. Não, são pouquíssimas participações no nosso Tokusatsu clássico, né? São pouquíssimas participações. O Chukara no Message, que é conhecido como Sankokai aqui na América Latina, ele é o Jaspion do Peru. Ele é o Jaspion, tentando equiparar com a febre aqui no Brasil. O Jaspion no Chile também, se não me engano. Ele é extremamente conhecido. E pra eles é o principal Tokusatsu, porque teve a série, né? Mas o que o Patox falou, eu concordo, assim, ele não é um ator corriqueiro de Tokusatsu, ele é um ator especial, entendeu? Ele fez lá o Chukara no Message porque era uma produção com grandes intenções, uma coisa, né? O Nobuya Dima foi com a equipe da Toei para os Estados Unidos, interagir com o pessoal do Star Wars, foi uma coisa que investiram dinheiro pra caramba. Então o Hiroyuki Sanada ia estar lá, com certeza, porque ele já era uma estrela. Eu acho, inclusive, que foi o Hiroyuki Sanada. E o carisma dele, ele é multitalentoso, ele canta bem, por incrível que pareça, ele tem uma voz legal. Ele virou uma estrela. Eu acho, inclusive, que ele impulsionou essa fase do Jack como uma agência de talentos de muito sucesso, sabe? O Hiroyuki Sanada tem Ele era um dos idols da Jack, né? Ele era um dos o primeiro idol da Jack. Como um Red de Sentai, como o Red One. Inclusive, ele tem uma participação no Bioman, que tem uma história bem curiosa por trás dessa participação dele, que é o seguinte, tinha uma dublê, que é a Yuki Adima, né, que também tinha uma carreira muito promissora no Jack, que durou muito pouco. Ela foi a primeira Yellow 4 do Bioman, e ela teve que abandonar a série. Ela abandonou a série
E a história oficial que contam, que tem muitas histórias a respeito do motivo, mas é que ela era homossexual e se apaixonou por uma pessoa, estava sofrendo muito com questões, aí eu não sei dizer, né, mas ela acabou fugindo com uma das produtoras lá, desapareceu. Tanto que tem um programa de TV que o elenco do Bioman é convidado, desses de variedade japonesa, que eles comentam que encontraram ela num bar daqueles de tomboy, sabe? Que são aquelas lésbicas que se vestem como homem mesmo, assim, sabe? E encontraram com ela, e ela abandonou completamente, parece que ela fugiu mesmo, né? A última vez que eles viram a Yuki Adima, foi ela falando, então amanhã a gente se vê pra continuar a gravação. E ela desapareceu, assim, né? O Susumi Yoshikawa aguarda desculpas dela até hoje, né? Nossa, tem toda uma tem questão. a outra história também que a gente conhecia, era a questão de salário também. Essa versão que se espalhou, né? É que essa questão de salário no Jaque é complicada, né? Porque o Hiroyuki Sanada saiu por causa disso. Tem um outro cara que era muito famoso, Junya Takagi, que também foi muito famoso. Muitos saíram por causa de salário. Dizem, inclusive, que o próprio Hikaru Kurosaki, além das questões de segurança, tinha questão salarial, né? Tem muito se especula, mas só pra fechar a história dela, então assim, a Yuki Adima, né, que fez a Ellen no Charivan, ela era incrível, né? Ela tinha toda aquela pegada, aquele carisma, aquele jeito que você vê que tem um brilho próprio ali, né? A Yellow Four parece que foi criada pra ela, né? Ela se destacou tanto no Charivan que eles criaram pra ela a personagem e tal, e acabou, infelizmente, ela abandonando a série, sendo que o boato aí mais crível, que o pessoal mais leva em conta é esse dela tá em depressão e acabou, enfim, não estava sendo aceita e fugiu. E o Jack, para se desculpar com a Toei pelo sumiço da sua atriz, disponibilizou duas das suas maiores estrelas para Bioman, que foi justamente o Hiroyuki Sanada, um episódio lá da Jun, acho que é o 11, 12 por aí, e o nosso querido Hikaru Kurosaki, que faz uma participação também. Né? Então a história que se conta é que eles foram fornecidos por uma produção que eles já não fariam, né? Embora o Hiroyuki Sanada tenha sido cotado para ser o Red One, mas eu acho que já estava meio fora da alçada, porque ele já estava muito grande, né? O próprio Hikaru Kurosaki, quando fez o Jaspion, né? Todo o Boomer só existe porque ele não conseguia dar conta da agenda de gravação. Ele era idol praticamente no nível, né, do Sanada. Tava no teatro aí, em cartaz, fazendo peça pra caramba, cantando, fazendo show, vendendo bem, então eles pediram desculpa dando esses dois atores pra uma participação no Bioman, e é uma história curiosa. Inclusive, né? Os Jack Brothers, né? Os Jack Brothers eram os dançarinos do Hikaru Kurosaki. E uma das peças tem o Sanada e o Kurosaki, e você acha no YouTube, né? Algumas cenas deles encenando juntos essas peças. Não sei se vocês já viram. O Ricardo deve ter visto, todo mundo já viu, né? Sim. No YouTube esse vídeo deles encenando, eu acho mal barato. Porque eles estão numa cena de ação maluca, assim, você vê quanto que os dois estão em forma, né? Agora, só antes da gente entrar com vontade nos anos 80, eu acho que tem uma menção que a gente tem que fazer pro filme que o Sonitiba fez em 74, que é o Satsujin Ken, né, o filme dos Street Fighter. São 4 filmes, que são filmes muito influentes também nos Estados Unidos, né? São inspiração pro Tarantino, o Tarantino exemplo, era né? maluco por esses filmes, A trilha sonora dos filmes, tendo um outro que é da Yakuza, como é que saiu até aqui em DVD, naquela coleção. Em muitos lugares o Sonitiba era visto como o Bruce Lee japonês. Então, porque coincidiu bem naquela época que os filmes chineses também estavam entrando com força nos Estados Unidos, né? Quando ele ganhou o nome de Sonitiba também, né? Porque quando os filmes foram para os Estados Unidos, que ele ganhou o nome de Sonitiba, né? Exato, foi por causa do Street Fighter, né? Porque foi um grande sucesso, né? E tem um outro de Yakuza, aquele como é que é? Jinginaki Tatakai, é a luta sem honra, que eu não sei qual que é o título internacional, saiu aqui no Brasil pela Versátil, no Cinema Samurai, eu não lembro em qual volume, mas acho que são 4 ou 5 filmes, é uma série. O Sonitiba tá no segundo, né? E que também fez muito sucesso no Japão, também fez muito sucesso internacional, é um filme de Yakuza bastante conhecido. Então acho que a gente tem que lembrar que o Sonitiba, nos anos 70, ele era um cara gigantesco, e ficou um cara gigantesco também no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, influenciando grandes criadores como o Tarantino,
que depois iria utilizar essa estética dele, esse talento do Sonny Chiba, através dos olhos, né, do próprio Tarantino, como ingrediente para fazer coisas como Kill Bill e influenciar de novo toda a indústria do cinema. Então eu acho muito interessante a gente, né, não esquecer disso, sabe? E aí, voltando para os anos 80, a gente tem até por toda essa força que você falou, é importante citar, né? E esse trabalho da Jack, né, junto com esses atores e atrizes que foram se tornando idols, né? A Jack está presente em praticamente todas as produções da Toei ali nos anos 80, né? Então, se era a produção, o Tokusatsu como nós conhecemos no Brasil, ou alguma outra série voltada mais para drama, eles estavam lá, né? Ou fazendo só o trabalho de dublê, ou cedendo ainda também estrelas para participar de algum, ou como fixo de novo, né? Ou como alguns episódios, como aquele famoso episódio do Metalder que tem uma porrada de membro famoso, né? Ou trazendo de volta o Atari, por exemplo, para Spielberg. Então, quer dizer, tem muita produção ali. Conversa muito com a ascensão, né, do Jack como uma fábrica de estrelas, assim, do né? Jack são os anos 80, né? Total. Gaban ali, né, trazendo essa proposta que já estava em vigor ali, né, desde o Battle Fever J, de colocar também os dublês como a cara, né, como os heróis sem máscara. É isso, né, começa ali no final dos anos 80 essa ascensão e ela vai até o meio dos anos 80, né, em que os dublês, eles meio que assumem, principalmente em Metal Hero, né, assumem os papéis também destransformados, né, foi uma fase muito intensa, assim, do Jack. Foi o e não auge. apenas pra Toei, né, a Jack também fazia trabalho para outras produtoras também, né, fazia mais trabalhos ali, não era exclusivo da Toei, né. Mas é bem menos, né? Fazia bem menos. Eu acho que Megaloman tem o pessoal do Jack. O Cybercop tinha também, porque o Shogo Shiotani era da Jack, não era? Ah, sim. Todos, menos o Júpiter, né? Tinha que ser o Júpiter, né? Não falo nada. A gente percebe pelos movimentos, né, Beth? A gente percebe. Eu não me lembro se é acreditado como a Jack. Eu acho que não é acreditado formalmente como Jack. Mas os caras estão lá fazendo frila. Estão lá fazendo frila lá no Cybercop. Mesmo porque eles eram os principais, né? Eles realmente eram atores e, no caso, dublês nesse caso. Era meio que um frila mesmo, porque, salvo engano, no Cybercop eles não são creditados. O Saturno, como é que é o nome dele? Saeba, como é uma que coisa assim, né? Tomo Saeda, Ele era um cara importante. Ele fez o JR. Ele tava naquele JR3. Porque os Jack Brothers eram mais ou menos assim. Eram 4... dançarinos do Ricardo Kurosaki, né? E a partir daí eles formaram o Jack Brothers, mas aí um saiu, ficaram 3. Jack Brothers não deu tão certo assim, apesar de acho que 4 singles e um álbum, e o Sonny Chiba insistiu mais uma vez e criou esse JR3. Nesse JR3 a gente tinha o Saturno e tinha o Mercúrio, né? Além de mais um outro participante que também acabou não dando muito certo. Só teve 4 singles lançados. Então, nessa questão dos anos 80, realmente, é como o Ricardo falou, o Gil, a Beth e o Dani, foi o auge do Jack, porque eles faziam cinema, eles faziam série, eles faziam teatro, eles faziam, basicamente, música, eles faziam de tudo. Inclusive... O Sonny Chiba tava igual o Gugu, né, com polegar e dominó, né, cara? Só metendo as bandinhas. É tipo isso. Que eu acho que é o mais importante pra mim, que eu acho que é a maior contribuição da Jack. Porque é o seguinte, até a época da Ono Ken Yukai, e você assistindo os Kamen Riders antigos, claramente, aquelas cenas de ação, elas não são tão dinâmicas, elas não são tão rápidas. Eu acho que essa foi a maior contribuição da Jack. Sim. Aí é uma opinião minha, achismo meu. Eu acho que... Tá. E agora foi explosão. Agora foi explosão, hein? Ó. Agora foi nas grandes. Tem explosão. Esse é o TokuCast. Meu Deus. TokuCast é muito tokusatsu, é isso aí. Eu falei pra vocês não falarem explosão que ia acontecer. TokuCast é isso aí, velho. Tem Kamen Rider e tem explosão. Diretamente da pedreira do Toei. Entrando pra parte, como eu falei, Nelson Rubens, vamos passar foquinhas, né? Porque o Ricardo Kurosaki deu uma entrevista pra revista Enshin em 2001,
falando que ele se desligou do mundo artístico por causa do desentendimento com o Sonishiba. E, cara, isso tem a ver com outros relatos que a gente busca encontrando aí nas internet, que parece que ele vinha sofrendo os problemas financeiros no fim dos anos 80, baixa popularidade, etc. E ele não aceitou um convite do Sonishiba pra fazer espetáculo em parque, né? O Korakuen da vida aí, né? Por causa de segurança do trabalho, não tinha muita segurança pra eles. E tinha também tem um outro relato que também casa, que é que o Masato Akata, que ele foi dublê do Black Mask, Yellow Lion, Black Turbo e entre outros, que ele se feriu gravemente e acabou acho que morrendo até, né? Se feriu durante uma filmagem, que bom. Não, ele tá vivo. Tetraplégico, isso, tá tetraplégico, né, cara? Isso, coitado, né, cara? E aí o Hikari Kurosaki meio que tretou, provavelmente também tem a ver com grana também, porque isso casa com o próprio relato do Hiroki Sanada, porque na época da morte de Sonishiba, eu vi uma notícia, até provavelmente vocês mandei esse link dessa notícia, que fala que o Hiroki Sanada ele saiu da Jack porque ele chegou no Sonishiba e falou que, pô, eu vendo pra caramba e meu salário não muda. Estrela, né? Porque eles não tinham um contrato, eles tinham um salário ali. A Jack recebia os lucros, né, cara? Eles eram donos dos contratos e eles tinham um salário. E o salário dele não aumentava. E aí eles brigaram feio. E aí o Sonishiba não cumprimentava o Sanada quando eles se viam. Ele fingia não ver. Mesmo assim o Sanada sempre cumprimentava ele. O Sonishiba chegou a mandar ele parar de usar o nome Sanada, porque o nome dele é Hiroyuki Shimozawa. E o Sanada, olha que coisa interessante, é a junção de Shinichi Shiba e Sadaru Maeda, né, cara? É um pedacinho de cada nome, tanto do artístico quanto do nome verdadeiro do Sonishiba, que é Sadaru Maeda, né? Pra fazer o Sanada. E ele ignorou o Sonishiba e continuou usando, né? E, cara, eles nunca mais se falaram. E a filha do Sonishiba, até baixa um que eu comentei da Itsuki Home e do Sanada serem próximos, porque a filha do Sonishiba fala que eles estavam sempre lá, os dois. Os dois estavam sempre com o Sonishiba, né? Sim, eles eram muito amigos, faziam viagem juntos. Vieram pro Brasil juntos, numa viagem bem curiosa. Comeram churrasquinho de gato, tudo. Visitaram o quadro de escola de samba. E o Sonishiba fez homenagem ao Sonishiba, perdão. O Sanada fez homenagem ao Sonishiba, declarou que graças ao Sonishiba, tudo que ele conquistou, tal. Mas é aquilo, cara, eles nunca mais se falaram e... Olha, corre a boca pequena, né? É fofoca mesmo, né? Que o Sonishiba era uma pessoa bem difícil, né? Dizem que quando ele foi trabalhar com o Tarantino mesmo, ele dava uns chiliques lá, porque no Japão tem muito essa coisa, né? De senpai kohai kankei, sabe? Tipo, uma relação que quem é mais velho com quem é mais novo. Então o Japão, quando vai trabalhar, funciona através disso, sabe? Os mais jovens devem um respeito aos mais velhos, aos senpai, num nível, assim, gigantesco, né? Teve um evento agora há pouco, faz um ano mais ou menos, que a Michio, aquela jornalista especialista em tokusatsu, fez lá no Japão, que ela reuniu alguns dublês. Tava o Junichi Haruta, tava o Kazuo Nibori, tava o Tsutomu Kitagawa, tava o Toshimichi Takahashi, foi um evento muito legal. E eles falam muito isso, assim, né, eles conversando, poxa, mas naquela época você me mandava esfregar suas costas, né, por que você faz isso comigo, né, falando, não, porque no Japão é assim que funciona, o senpai, né, chega ao ponto dos mais novos terem que esfregar as costas no banho dos mais velhos, né? Ah, então, o Makino, que é o nosso mais novo de equipe, que ele não tá participando hoje. Makino, você pode esfregar as costas do Gago lá, cara. Oh, meu Deus! Que cena, né? Visualizei aqui. O Atari conta muito isso, né? E aí foi trabalhar com o Tarantino, numa produção internacional, essa lógica não existe, né? As pessoas estão ali, é um outro tipo de cultura, não funciona. E parece que o Sonishiba não se deu muito bem com isso, ficava se sentindo meio desrespeitado e tal. Fofoca, gente, eu não sei se é 100% verdade, mas parece que houve atritos, inclusive, na produção do Kill Bill. Quem que conta, então, algum desses atores também já contou em algum lugar, que o Hikari Kurosaki era um cara meio yancha, né, que fala. Era um cara de personalidade forte também. Então, óbvio que vai bater um gênio com o outro, sabe? Tipo, ele respondia meio atravessado pro Sonishiba, discordava, porque eu acho que o Sonishiba devia ser mesmo um cara aí que, das antigas demais, que se achava o rei da cocada preta, apesar de ser mesmo, né? Mas que às vezes abusava um pouco, né? Abusava ali um pouco. E eu acho que pode ser o Hikari Kurosaki que largou mão
E tem essa história, né, do Masato Akada, né, que se acidentou filmando o X-Draft, ficou paraplégico, e o Ricardo Kurosaki não perdoou as baixas condições, além de tudo, não oferecia segurança para o pessoal trabalhar, né, e aí ele foi fazer yakitori, né, ele foi lá para aquele bairro de Tóquio lá, porque é Shimokitazawa, né? Foi pra uma praça vender, né, yakitori, só que aí a Yakuza começou a perseguir também. Aí a história do Jaspion Kuginai, aí é o Jaspion 2, né? O roteiro tá pronto. Mas então, realmente essa questão desses rumores existem, da questão do caso do Kurosaki. Dizem as más línguas que o Ricardo Kurosaki realmente brigou, só que naquela época ele ainda estava morando ali nos arredores de Tóquio, e ele continuou sendo o ator por um tempo, se eu não me engano, até 95 ou 96. Dizem os rumores que as pessoas ligadas ainda à Jack, mesmo porque a Jack, como a gente conhece, acabou em 91, acho que ainda vai chegar nisso aí pra gente explicar melhor, mas muitas pessoas ainda ligadas àquela primeira Jack, ele realmente não conseguia trabalhar, inclusive falavam que tinha Yakuza metido, então foi um rolo danado até a fuga para Okinawa. Exatamente. Sabe o que é bizarro? O Japão é muito fechado, né? Você pega, sei lá, a história dos grandes astros, das grandes produtoras dos Estados Unidos, por exemplo, do Brasil, você sabe os podres, né? A imprensa divulga nos livros, nas biografias das pessoas, não se conta só o lado bom da história, conta também o lado ruim. O cara era alcoólatra, batia na mulher, a mulher abusadora, fazia... No Japão não tem isso. Não tem nenhum livro que conta o lado podre de ninguém. É tudo uma versão oficial. Isso é uma coisa ruim, né? Porque, poxa, é uma indústria que a gente gosta de Tokusatsu, a gente gosta do Japan Action Club, de tanta coisa. Você quer saber quem são aquelas pessoas, inclusive nas suas falhas, nos seus defeitos, sabe? Nas fraquezas, o cara ligado com a Yakuza. Falam muito isso. Do Sonitiba falam muito que ele tinha ligação com o Yakuza. E que, inclusive, ele vendeu a Jaque pra Yakuza, inclusive. E vai ficar sempre nessa boateira, entendeu? Porque ninguém vai sabe, tem que alguém fazer um jornalismo verdade, mandar o Roberto aí, Cabrini lá ir pro atrás Japão. E conversar com fontes. Um jornalista aí fazer um trabalho, né? E vindo do Ocidente, imagino, porque japonês não vai fazer jamais, Ainda mais se tiver Yakuza no meio. Esse papo mesmo da Yuki Adima, né? Esse papo da Yuki Adima ser lésbica e ter tido um problema de depressão e acabar abandonando a produção do Bioman, é algo extraoficial, entendeu? Ninguém fala no assunto, tá? E em 91, acho que juntando tudo que a gente falou aqui, né? Essa decadência, de certa forma, cobrança de salários melhores, de condições melhores de trabalho. Sonitiba também devia estar de saco cheio já, acidente, vendeu a Jack pro grupo da Ishinto. E os trabalhos da Jack, eles seguiram até 96, quando o Osamu Kaneda, né, e o Ryojiro Nishimoto, aqueles dois que estão lá na fundação da Jack, né? Eles assumem e Japan Action Club continua com o nome até então, né? Japan Action Club Companhia Limitada, né? De forma independente do grupo da Ishinto. E eles fazem uma agência totalmente nova ali, né? E uma agência totalmente nova, seguindo o mesmo trabalho de dublê e de atuação da forma como era antes, né? Desse período aqui, entre 91, 96 até 2004, quando o Osamu Kaneda e o Yojiro Nishimoto transformam a Jack em Jai, né, Japan Action Enterprise, e aí de novo, né, eles viram uma agência de talentos, né, em 2004, pra tudo, até pra diretor, porque eles também trabalhavam como diretor de várias séries, né, eles também tinham muitas atuações ali. Vocês têm alguma informação? Porque nos 90 pra mim é meio que um buraco negro ali, né, só produções ali e, né. Em 91 eles venderam, o Sonitiba vendeu, né, pra esse Daishindo, que é uma empresa que tinha um monte de coisa, né, que transporte e tal. E eles tinham um parque temático na cidade de Tochigi, que foi onde eu morei, né, no meu intercâmbio. Eu fiquei em Utsunomiya, em Tochigi. E lá tem um lugar que eu não cheguei aí, infelizmente, mas é famoso, que é o Edomura, que é uma vila que reproduz como a cidade do período Edo do Japão. É 2001 que vira a Jai, tá, pessoal? 2001. 2004 eles começam a promover a Jai com divisão de ator ali, com o objetivo de treinar e fortalecer atores
tanto pra cena de ação quanto pra atuação, tá? Não, então, e aí tem esse lugar que é super turístico, né? Que é uma vila que representa um Japão mais antigo. A mais famosa dessa linha aí fica na cidade de Kyoto. Acho que a Beth já foi, né, Beth? Que é o Toei Eigamura, né? A vila cinematográfica da Toei, que também é incrível. Eu nunca fui, eu quero muito conhecer lá e tal. Tem o Museu do Tokusatsu, da Toei e tudo mais. Mas tem em Nikko também, que fica em Tochigi, lá perto onde eu morei. E a empresa acho que mudou o nome nessa época para Jungle, a Japan Action Club, e virou parte desses esforços aí desse parque. Então a galera do Jack, além de continuar fazendo as produções audiovisual, eles também começaram a atuar dentro do parque, para as atrações do parque ali do Edomura, né? Então tinha atrás show de samurai, show de ninja, né? Esse tipo de programação. Então, um dos motivos do Kurosaki ter brigado foi porque o Sonitiba queria que ele fosse atuar, né, nesse parque. E ele falou de jeito nenhum. Valeu, irmão. Sai daqui. Guarda esse trocado pra lá. Eu vou lá dar aula de mergulho onde o Sr. Miyagi cria bonsai. Valeu. Porque vocês sabem que Okinawa pra mim sempre será a terra do Sr. Miyagi. Uma coisa que eu sempre tive uma curiosidade é porque é o seguinte, o Sonitiba vendeu a Jack e aí virou essa Jungle Company, certo? E depois, em 96, de certa forma, o Kaneda refundou a Jack com o mesmo nome, só que colocando companhia. A questão que eu queria saber é que é o seguinte, e essa outra Jungle, o que aconteceu? Ela ainda existiu há algum tempo, e essa galera que antigamente estava nessa Jungle migrou toda pra nova Jack, né? Mas e aí, tipo, e os problemas aí? Não dá problema trabalhista, problema de patente? Como que funciona isso no Japão? Aí deve ter dado, né? Certamente deve ter tido seus nheco-nheco da época, com certeza. Mas eu acho que eles se desligaram também. Eu acho que não é bicho de sete cabeças. Eles se desligaram, não vamos fazer mais os shows aqui, vamos ficar só com... Vamos voltar a ser Japan Action Club. E beleza, Django, aí se vira, não sei se tá aí a questão no detalhe, se teve processo, não sei. Mas eles se desligaram, e é como você falou mesmo, né? Eles refundaram a Japan Action Club, né? Então o Kaneda e o Nishimoto, eles, de certa forma, também são fundadores aí de uma nova... O Nishimoto, e eles seguem juntos, né? O Kaneda segue sendo presidente, né? CEO da empresa, e o Nishimoto, ele é o VP. Ele é o vice-presidente, cara. Ele é o mais herói, ele é o mais importante, porque essa coisa de aparecer primeiro, tem toda... Pra eles faz maior diferença, né? E, bom, gente, aí quando virou Jai em 2001 e começou essa expansão em 2004 da Japan Action Enterprise, a gente tem aí esses últimos 20 anos aí, eles atuando como diretor, ator, dublê, tem de tudo aí. E seguem séries da Toei, né, cara? Porque eles seguem sendo a equipe responsável pelas séries da Toei ainda, né, cara? Na parte de ação. Kamen Rider Sentai ainda tá com eles. É engraçado que depois que vira Jai aí depois de 2004, né, que vira Jai outro nome lá, de agência de talento, a gente perde o interesse completamente, ninguém mais sabe detalhe nenhum, né? Os últimos, até 90, todo mundo, é isso, o cara foi vender Yakitori e tal. Você tirou as palavras da minha boca. Os últimos 20 anos, estão aí, estão pulando pra lá e pra cá. Continua nas séries, trabalhando, beleza. É incrível como nesses 20 anos, a gente não tem tanta informação ou nomes que se sobressaíram, assim, sabe? Vocês provavelmente vão citar algum, mas não sei se vocês conseguem alguma oportunidade. Acho que o que mais se sobressai, acho que foi o Seiji Takaiwa, né? Por causa dos Riders, né? Que ele foi os Riders até pouco tempo atrás. Sim, é um nome famoso. Eu acho que, assim, a gente que talvez não preste tanta atenção mais, entendeu? E tá tudo bem, né? Eu acho que o Jack, ele tem uma fase de ouro, assim, dele, que é os anos 70 e principalmente os 80, que ele construiu, como, acho que foi o Patox, né, que falou isso no começo, ele construiu uma estética de ação que fez a gente estar aqui sendo amigo, por exemplo, e gostar de Tokusatsu, né? O Tokusatsu, ele é um conjunto de coisas que são muito únicas, na minha opinião, e que pegaram ali roubaram o meu coração e eu me tornei fã desse estilo, né? Perfeito. E a ação tem muito... É um braço muito poderoso do que é Tokusatsu, pra mim.
né? E o Jack criou isso, né? O Jack, de certa forma, criou isso, né? A gente que pegou, né, principalmente o Jaspion, né, que foi o divisor de águas aqui no Brasil, a gente vê o Ricardo Kurosaki se jogando de lá para cá, lutando daquele jeito, aquela ação dinâmica, aquele movimento de câmera, né? Porque as séries tinham 2 diretores, né? O diretor pro drama normal e o diretor de ação, que é o diretor que ia fazer né, criar a ilusão toda, criar o dinamismo, e geralmente era um dublê. Isso brilhou muito nos anos 80, isso foi construído muito nos anos 70 e 80. Então eu acho que a importância maior tá nessa época, sabe? Não que hoje não seja, né? Eu realmente não acompanho mais tão de perto o trabalho do Jai hoje, mas naquela época era uma época de criação. Os caras criaram uma estética toda, e eu acho que isso tem muito valor. Tanto é que assim, a gente percebe que eu sempre fiquei curioso, quer saber quais são as artes marciais. É um misto de tudo, Dani, um misto de tudo, de todas as artes marciais japonesas com as chinesas também. Parece que assim, criou-se uma nova arte marcial, né? Essa especialidade. Não, tem de tudo. Depende da temática do programa, né, Dani? Ó, a Beth citou o Seiji Takaiwa. Tem também o Jiro Okamoto, que tá na função ainda, né? De vez em quando ele trabalha, mas ele aí, né, das velho? Antigas, né? Tá na função ainda. O Jiro Okamoto estreou como soldado Hitler. O Jiro Okamoto estreou como soldado Hitler nos Changeman. Belíssima estreia de carreira. Né? Mas você vende, eu tô aqui no site da Jai, eu tô rodando aqui porque, de novo, né? É uma agência de talento, né? Então você consegue entrar num link aqui deles e você vê todo o staff, todo mundo ali da Jai. Cara, são poucos os rostos conhecidos da gente, e a gente acompanha Tokusatsu até hoje. Acho que como a dinâmica do entretenimento japonês mudou muito, não tem mais tanto filme de ação, não tem mais nem filme de samurai, nem mais série de samurai. Eu acho que o trabalho da Jai ficou um pouquinho mais restrito a Tokusatsu, né? O campo de atuação deles ficou um pouco mais restrito. Acho que é por isso que também por isso que acho que não tem mais rostos tão conhecidos. Eu acho que para nós do Tokusatsu, o que era mais relevante, o que fez a gente ter esse interesse pela Jack, é justamente você saber que o Kenji Oba, que era o Gavan, também vestiu vários outros super-heróis. O Junichi Haruto, ao mesmo tempo que fazia o Magaren transformado, também era o Magaren civil. Foi tudo isso que foi criando, acho que toda essa fórmula mágica, igual o Ricardo falou, que faz a gente ter tanto interesse, justamente essa construção, que naquele momento, muitas vezes, o cara que estava transformado também estava destransformado. Hoje isso já não existe mais, assim. Eu acho que, eventualmente, pode se fazer pontas, mas é uma coisa cada vez mais especializada, né? E, ao mesmo tempo, questão de combate. Não se vê mais, infelizmente, por um lado, na minha opinião, você não vê mais aquelas cenas de ação do cara pulando do penhasco de 30 metros, pulando do helicóptero. Isso hoje muita coisa é CG. Então, pra gente que é velho, perde muito dessa magia que a gente via nos anos 80. Mas só pra deixar claro, a gente tá falando também que a gente conhece, a gente não sabe nem 5% do que rola lá, porque se você pega pelo site da Jai, os caras trabalham em diversos filmes, diversas séries, diversas produções que a gente não faz ideia do que existe. Mas eles trabalham mais como dublês. Exato, é isso que eu ia falar. Mas quando você pega, é mais essa questão de dublê, né, o dublê de ação, né, entre outros, sabe, entre outras funções dentro do trabalho de dublê. Você não tem mais essa questão de eles serem, talvez por isso que a gente perca um pouco, não do interesse, mas das informações legais, é que perde essa parte do idol, né? Do idol, né, cara? Da fama, né? Eles não são mais cantores, atrações, estrelas. Eles são uma empresa de ação, né? Eles são uma empresa de ação. E em 2021, eu acho, né? Para 2021, ele, junto de mais uma galera, eles fundam a Japan Action Guild, que é uma associação criada para proteger os direitos profissionais de ação, para ver como é que eles ficam realmente com foco totalmente em ação, né? Até porque o próprio presidente e o vice-presidente, né? A gente não lembra de nenhuma série que eles tenham atuado como personagem fixo, né? Será que rolou os ciúmes? O Sonishiba nunca me colocou como personagem e agora a Jack só vai ter ação? Sei lá, né? Não, mas
mas é que nem eu falei, acho que a dinâmica do entretenimento japonês mudou muito. Até no Tokusatsu você não vê mais gente da Jai protagonizando nem Kamen Rider, nem Sentai, né? Talvez essa coisa, dessa emoção que a gente tem da Jack nos anos 80, né? Que parecia ser mais real. Tava até lembrando da entrevista que o Ricardo teve com o Junichi Haruta pro Alma, né? Que antigamente pra eles era bem melhor, era mais perigoso, mas era bem mais emocionante, né, Ricardo? Ele falou com você. Eles contam, né? Eles são saudosos também, né? O Junichi Haruta, o Atari, né? O Atari ele, além de ser quase o rosto, né, do Tokusatsu dos anos 80 aqui pro Brasil, principalmente, que ele fez, né, muita coisa que passou aqui, ele é fã de Tokusatsu, né? E ele também, né? Ele é dos nossos, assim, sabe? Ele é um cara meio anti-CG, que antigamente as coisas tinham mais alma, porque era tudo feito na raça mesmo, né? Os stunts, tanto os stunts quanto, né, o trabalho de suit actor tinha mais peso na produção, né? Hoje incomoda muito os efeitos digitais. Não tem o que fazer, né? O mundo anda e tá tudo certo, mas tanto que a gente estava falando antes de começar, né? Que estamos acompanhando o Dom Brothers e tá interessante, vamos ver onde é que vai dar, uma coisa diferente em Sentai. Beleza, estamos acompanhando por outras razões, né? Não porque a ação é primorosa, né? Apesar de ser ótima a ação, né? O Jai faz um bom trabalho, mas ela não tem exatamente o mesmo charme que tinha antigamente, justamente porque é isso, né? Você não sente aquilo mais de verdade, né? O pessoal pulando de lugares altos pra caramba, rolando no meio do fogo, explosão real. Hoje em dia em Tokusatsu da Toei é raridade. Você conta no dedo, assim, por episódio, quando explode uma bomba mesmo, é tudo explosão digital. Então isso realmente tira uma camada toda de entretenimento pra gente que gosta dessas coisas, né? Eu gosto disso não só no Tokusatsu, eu gosto de filme de ação com stunts reais, assim, de qualquer lugar do mundo, né? Os filmes chineses e tudo mais. Os caras das antigas também têm essa opinião. Por um lado é bom porque aumenta a segurança, né? Não tem mais o risco de repente, um dublê ficar tetraplégico como ficou, né? O Masato Akatsuki. Assim, acho que risco sempre existe, né? Mas eu acho que hoje é bem mitigado, né? Sempre vai existir, mesmo porque ainda existem algumas ações perigosas, tipo rolar de escada. Às vezes pode parecer uma coisa que não é perigosa, mas é bem perigosa. Às vezes saltos até baixos também. Apesar de sermos aqui jurássicos, eu vou fazer uma menção honrosa ao Eitoku. Eitoku é um switch actor já mais dessa nova geração, entre aspas, que fez diversos Kamen Riders aí, e ele se destacou mais já nessa parte da Japan Action Enterprise. Então, para depois não reclamarem da gente, de falar desses mais novos, eu acho que desses que mais se destacaram. Como a Beth mesmo falou, do Seiji Taikawa, apesar dele já ser mais antigo, ele se destacou mais com os Kamen Riders Heisei, né? E o Eitoku também é um dublê de destaque aí dessa, vamos abrir aspas aqui, nova geração, sendo que o cara já tem, sei lá, quase 50 anos de idade. Mas tudo bem. Você fala Jurássico, você não tá brincando, né? Mas tem os caras ainda dos anos 80 que estão na ativa até hoje. O Tsutomu Kitagawa é um. O Tsutomu Kitagawa é um absurdo, ele tá velhinho, né? Mas ainda tá mandando bem. E eu queria propor agora aqui pra gente, pra cada um citar os seus membros do Jack favoritos. Eu citaria o Tsutomu Kitagawa, gosto muito, mas mais do que ele, eu gosto demais do Yoshinori Okamoto. Que fez o Buba, que fez o Galdan. A participação dele em Akiba Ranger também é sensacional. Ele tá meio que até hoje aí, eu não sei se é exatamente até hoje, mas ele atuava muito nos parques. Eu tive a honra de conhecer ele quando eu fui em 2005 fazer minha primeira gravação com o Jan. Eu fui junto com o Atari assistir o show do Mad Ranger, e 2005 ou 2006, agora eu não me lembro. Mad Ranger é de que ano? 2005. Não, Mad Ranger é 2005. Fui assistir o show e aí eu tive a honra de ir no bastidor do parque lá e apertar a mão do Yoshinori Okamoto e do Tsutomu Kitagawa. Foi muito legal. O Tsutomu Kitagawa até me deu uma camiseta, ele tirou a camiseta dele toda suada. Eu até peguei com a pontinha dos dedos, assim. Ele me deu. Cara, eu não tenho mais essa camiseta porque era um tecido muito fino mesmo, mas eu lavei, eu tive essa camiseta há muito tempo, mas ela esfarelou, assim.
que tava escrito assim, Blue Heroes, é porque ele foi muitos azuis de time de Sentai, né, o Kitagawa, e tinha o nome dele, Blue Forever, sabe, uma coisa assim, e os títulos das séries que ele participou. Porra, imagina eu ali em 2005 recebendo um presente desse. Assim, Pô, tá bom, cara. A camisa solar tá legal. Por isso não é fã do Vando. O Vando dava pêssego na boca da mulherada, velho. Deixa eu fazer uma pergunta. O Koichi Sakamoto também foi da Jack, certo? Koichi Sakamoto foi, sim, mas ele não era um dublê na época, assim, daqueles mais importantes, né? E depois que ele se destacou indo pros Estados Unidos. É que tem uns nomes que eles atuam muito com o Jack, mas não são exatamente do Jack. E o Kazuo Nibori é um desses casos, né? Ele era do Ono Ken Yukai, aí depois ele migrou para trabalhar junto com o Jack, e ali no final dos anos 80 ele fundou a produtora própria dele, né? O time de dublês dele próprio, que é o Red Action Club. Então ele às vezes fica confuso. Talvez ele não era do elenco fixo. Pode ser o caso do Koichi Sakamoto, porque ele é acreditado como Blue Mask, como atuação no show do Korakuen, etc. Pode ser o caso dele. Então, você perdeu a chance de ser meu preferido, Koichi Sakamidas. Perdeu a chance aqui. Eu vou ficar com o Kenji Oba sempre. Você, Beth. Vocês mencionaram o Kazuo Nibori, que não era exatamente da Jaque, mas é meio que da Jaque, que ele acabou entrando por uso depois. campeão, né? Fez tanto Red que é da Jack, sim. Ele é um dos meus membros favoritos. O Tsutomu Kitagawa também, eu acho ele sensacional. Ele de uma agilidade, assim, impressionante. Vou ser redundante, eu vou também citar o Yoshinori Okamoto, que é além de ser Switch Actor, é um tremendo de um ator também. Tremendo de um ator. E eu vou ficar com a Shihome. E você, Patok? Não é muito segredo, né, que eu vou voltar no Jinichi Haruto. Aquela cena em Dynaman, que ele sai se explodindo tudo, cara. Acho que aquilo pra mim é o símbolo dos anos 80, assim, sabe? Realmente você vê a explosão perto do cara, o cara correndo igual um maluco. Eles conseguem filmar a cara dele e você vê que realmente é o cara. Aquilo pra mim é o símbolo dos anos 80, então fico o Jinichi Haruto, que é uma cena pra mim que é icônica. Show de bola. Gente, é isso, né? Pra quem quiser, mais informações aí, ó, vou falar pra vocês que é muito fácil, é só entrar no site da JAI, né, cara? japanactionenterprise.com. Vai lá, fica à vontade. E tem, inclusive, uma entrevista bem bacana com o Osamu Kaneda lá, o Osamu Kaneda, que é o presidente até hoje lá. E o nosso grande Hiroshi Watari, ele tá de volta ao Brasil, né? Não vem pra cá desde 2014, que ele veio gravar o On The Rocks, o meu clipe, uma baita honra. Mas ele participou de um evento muito pequenininho no Rio em 2014. Ele tá ausente mesmo, assim, de um evento maior desde 2004, né? Desde o Ressaca. Então vai ser muito legal ver ele com o Tsutsui de novo. E além da gente vai fazer uns painéis com ele para falar de Japan Action Club, falar de toda a trajetória dele, que foi bem nesse auge do Jack, né? O cara viveu esse auge que a gente falou, que a gente gosta pra caramba. Então é incrível ter contato em primeira mão com ele. E a gente está planejando também, não sei nem se eu posso falar isso, mas já falando, é uma ideia de promover um workshop, de ele não só contar a experiência dele, mas ele meio que ensinar, sabe, técnicas utilizadas tanto como dublê, tanto como stuntman, né? Porque o stuntman não, como suit actor, né? Porque o suit actor e o dublê tem uma diferença, né? O suit actor, ele é um ator vestindo a roupa, né? Então ele tem aqueles movimentos que a gente gosta pra caramba, principalmente que a Beth citou do Kazuo Nibori, né? Como o Red, quando o Red aponta pra frente e abaixa assim o queixo, né? Essa expressividade é uma expressividade de switch actor, né? O cara tá atuando também. E o Watari é um ótimo switch actor. Então talvez role um workshop de switch actor / dublê à moda antiga do Japan Action Club com Hiroshi Watari. Olha que coisa incrível, né? E talvez aconteça nesse mês de julho também. Então quem puder participar... Pergunta, vai ser naquela pedreira lá que você usou no The Rocks? Não. Seria, porra, aí seria a cereja do bolo, né?
vamos fechar o papo por aqui. Ricardo, quer deixar um jabá? As pessoas não te conhecem, né? Então... Pô, cara, não, me segue no Instagram. Eu tô bem incompetente com redes sociais. Eu tô postando muito pouco, tô fazendo bastante coisa. Esse ano vai ter um disco novo do Jam Project, né? Que vai sair no fim do ano. Então a gente tá trabalhando bastante, composição de música. Tava compondo música até a gente começar a gravar. Então tá uma correria grande. Mas me segue no Instagram, Ricardo SB Cruz, é o meu @. E lá eu sempre que tenho alguma coisa para falar, comunicar, é por lá. Obrigado pelo convite de novo. É sempre uma delícia falar desses assuntos. Patox, quer deixar algum jabá também? Pô, agradecer mais uma vez o convite e chamar o pessoal para escutar a rádio tokusatsu.com.br. A gente, com a permissão do Ricardo, toca o Ricardo Cruz, toca o Jam Project, enfim, toca tudo que a gente gosta e são todos convidados a escutar na rádio aí. Valeu! Isso aí, o Ricardo é o único que não vai processar a gente um dia se a rádio fizer sucesso. Não tem nem poder pra isso. Tokusatsu.com.br, esse é o nosso site que tem bastante conteúdo lá. Com certeza vai ter mais coisa da Jack lá. A gente tá no Instagram, @TokusatsuBR, mas a gente gosta de falar do Twitter, né? Que é simples, @Tokusatsu, né, Beth? E... Chupa Toei. Isso aí. Chegamos primeiro, é sempre bom lembrar. Gente, esse é o nosso papo sobre o Japan Action Club. A gente espera aqui que vocês tenham gostado bastante. Quem sabe a gente volte a falar novamente. Todo o cast provavelmente vai acabar dando uma voltinha por aqui, se for alguma série da Toei principalmente. E é isso, cara. Valeu, um grande abraço aí, fiquem com o Edinho. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.